Instituto Professor Calazans. Do namoro ao divórcio. Nós temos criado um playlist e também uma assistência, ou poderia dizer uma assessoria ou uma consultoria, onde o professor Calazans, juntamente com o advogado, nós vamos apresentar esta série do namoro ao divórcio. Claro que está relacionado diretamente ao relacionamento pessoal. Então, o professor Calazans, que é jurista e também trabalha na área do relacionamento pessoal, na área de psicologia e psicanálise, nós vamos fazer um jogo bem bolado entre o aspecto emocional e o aspecto jurídico. Quais são os fatores que levam ao divórcio? Então, um aspecto jurídico que teve como ponto de partida o relacionamento pessoal. Então, nós acreditamos que um divórcio não acontece ali na separação. O divórcio ele começa mesmo muitas vezes no namoro. Durante o namoro, um dos noivos, um dos cônjuges, eles já têm sim alguns sinais que muitas vezes eles não conseguem interpretar, discernir, que é um sinal de que alguma coisa não está indo bem e não irá bem e poderá resultar numa separação. Então, esta jogada interessante de aspecto jurídico, que é a separação, que é o resultado jurídico final, que começou bem antes do próprio casamento. E aí, dentre os nossos podcasts que nós vamos gravar, nós vamos falar sobre vários aspectos, mas trabalhando com casos reais, estudos de casos que levaram à separação. Vamos aqui de uma forma bem rápida, sintética, falar religião. Professor Calazans, nós vamos conversar com o advogado e você vai ver que é sim uma causa de separação de muitos casamentos, ou união estável, qualquer outro tipo de relacionamento reconhecido pela legislação brasileira. Muitas vezes, religiões diferentes provocam um estopim para que o casamento não se conclua bem. Ou, às vezes, já vimos pessoas que professam a mesma religião, mas que têm um comportamento diferente. Então, nós podemos pegar duas religiões específicas. Uma pessoa leva a religião muito a sério e a outra nem tanto a sério assim. E a incompatibilidade da conduta dos dois ali pode, sim, ser um motivo de provocar aí o divórcio. E muitas vezes essa diferença, essa incompatibilidade já pode ser percebida no período de namoro. Temperamentos, outra aula. Então, no nosso curso de comunicação e oratória, nós temos um módulo, e você pode fazer esse curso separadamente, que são os temperamentos. Então, uma pessoa colérica, melancólica, a pessoa fleumática, né, ou sanguínea, nós vamos ver sim que esses tipos de temperamento, o advogado que virá aqui, ele tem vários exemplos de que temperamentos diferentes, se não bem resolvidos ou bem tratados, podem também provocar o divórcio. Lembrando que eu gosto de usar uma frase: mais importante do que o temperamento é o comportamento. Então, as pessoas podem ser coléricas e, diante de uma situação, ter um comportamento fleumático ou sanguíneo. Então, esse assunto, temperamentos, dentro do relacionamento, ele pode ser bem trabalhado, mas se não for bem trabalhado, pode levar à separação. Diferença cultural. Nós já vimos pessoas com diferença cultural e não há problema algum neste assunto. Lembrando que nós não vamos nos posicionar contra ou a favor dessas diferenças no relacionamento. Muitas vezes diferença financeira, tem uma pessoa com uma
boa saúde financeira, casa ou com uma outra, ou se une com uma outra pessoa com uma saúde financeira precária. Será que essa diferença financeira ou diferença cultural pode ser um estopim? Tá? Mais importante do que a diferença cultural, nós vamos citar alguns casos reais em que nós trabalhamos como conselheiros e que houve sim problema. Então, não há problema ter diferença, só que essa diferença cultural ou financeira, como é que ela foi trabalhada? Né? Eu me lembro de uma jovem que tinha os pais, a família, de uma situação financeira bem notável, uma classe social elevada, casou com uma pessoa muito simples que não tinha condições de manter aquele nível que ela tinha. E ela jogou na cara, não interessa, você casou comigo, você tem que dar para mim a mesma condição que a minha família dava. Você não tirou da casa do meu pai para dar uma vida dessa. E aí o conflito ou o confronto não foi legal. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte, isso não podia ter sido trabalhado antes? Como foi o relacionamento deles, como foi a conversa? E esse assunto, em alguns casos, levaram ao divórcio. Uma coisa que podia ter sido resolvida, bem resolvida na fase do namoro, continuando o namoro e progredindo para o casamento, ou até mesmo não progredindo. Nós sempre falamos que é melhor terminar um namoro ou terminar um noivado do que terminar um casamento. As consequências são bem diferentes. Então, vamos lá? É um ponto, né, duplo que nós vamos trabalhar. Relacionamento pessoal, tá? E aspecto jurídico desse relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal, vamos falar aqui sobre gerenciamento de crise, que na verdade muitas vezes chega ao ponto que tem que gerenciar. E, por incrível que pareça, muitas vezes é possível gerenciar essa crise e superar o conflito ou o confronto. Às vezes não, ok? E assim nós estamos terminando o nosso bate-papo de hoje. Eu faço o convite para que você conheça os nossos podcasts, assista aos nossos podcasts. Assim que eles saírem, nós vamos colocar a descrição, o link na descrição desse vídeo aqui. Tá ok? No nosso canal, no nosso site, professorcalazans.com.br, nós teremos ali muitas informações sobre os nossos cursos, vários cursos de relacionamento pessoal, dentre eles temperamentos. E você fica convidado para conhecer o nosso site e os nossos cursos. No canal do YouTube, fazemos o convite para que você assine e ative o sininho, pois aqui nós vamos inserir vários vídeos gratuitamente relacionados a este assunto. Ok? E conheça o site, Professor Calazans, os nossos vários cursos, tá? E também a Academia de Comunicação e Oratória. Incrível, né? Você pode ser um membro da Academia de Comunicação e Oratória. O que nós estamos falando aqui não passa de comunicação e oratória, né? Então, os noivos, as pessoas que se unem de tal forma que vão do namoro e chega até o divórcio, houve uma falha de comunicação. E a comunicação não se trata apenas de verbalização ou manifestação de comunicação de outro meio, como manifestação comunicação não verbal. A comunicação ela é muito ampla. E quando nós vemos diferenças, conflitos e confrontos, ou gerenciamento de crise, o que resolve isso é comunicação. Então, a Academia de Comunicação e Oratória, ela não se resume a processar cursos relacionados a aulas, a palestras, a debates e discussão. Também, mas comunicação é um assunto, um tópico muito mais amplo do que uma simples palestra. E para quem for acadêmico, vai ter acesso a vários cursos de comunicação e oratória, cursos especiais com descontos especiais, alguns cursos sem custos adicionais e muitos outros eventos proporcionados pelo professor Calazans. Para mais informações, você pode acessar o nosso e-mail,
calazans.daniel@gmail.com ou o nosso zap 11 986936733. E se você também acessar o nosso QR Code, você entra direto no nosso grupo do Professor Calazans e vai ter acesso a muitas informações sobre os nossos cursos e nossos próximos eventos. Ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Aguardem os nossos próximos vídeos sobre esse assunto, do namoro ao divórcio. Ok? Para mim, professor Calazans, vai ser sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.